túmulo de diamante. Quando Eragon acordou, seus olhos pareciam estar cheios de areia e seu corpo rígido. A caverna estava vazia, com exceção dos cavalos. A maca não estava mais lá, não restava nenhum sinal de Bronn. Andou até a entrada e sentou-se no arenito desgastado. Então a bruxa Ângela estava certa. Havia uma morte no meu futuro, pensou olhando para a terra de modo inexpressivo. O sol cor de topázio proporcionou um calor desértico ao começo da manhã. Uma lágrima escorreu em seu rosto apático e evaporou sob a luz do sol, deixando uma crosta salgada na pele. Eragon fechou os olhos e absorveu o calor, esvaziando sua mente. Com uma de suas unhas, começou a arranhar o arenito de modo desinteressado. Quando olhou, viu que havia escrito: "Por que eu?" Ele ainda estava no mesmo lugar quando Murtagh subiu até a caverna carregando um par de coelhos. Sem dar uma palavra, ele sentou-se ao lado de Eragon. "Como você está?" perguntou. "Muito doente." Murtagh refletiu sobre o que ele falou. "Você vai se recuperar?" Eragon deu de ombros. Depois de alguns minutos de reflexão, Murtagh disse: "Detesto ter de perguntar isso a você neste momento, mas preciso saber. O seu Bronn era o Bronn, aquele que ajudou a roubar um ovo de dragão do rei, que foi perseguido por todo o Império e que matou Morza em um duelo? Ouvi você falar o nome dele e li a inscrição que fez no túmulo, mas eu preciso saber com certeza. Ele era o Bronn?" "Era", respondeu Eragon baixinho. Uma expressão preocupada tomou conta do rosto de Murtagh. "Como sabe de tudo isso? Você fala sobre coisas que são segredo para a maior parte das pessoas. E você estava atrás dos Razak na ocasião em que precisávamos de ajuda. Você é um dos Varden?" Os olhos de Murtagh viraram globos inescrutáveis. "Estou fugindo com você." Havia um pesar contido nas palavras dele. "Não pertenço aos Varden ou ao Império, e também não devo satisfação a homem nenhum, exceto a mim mesmo. Quanto à minha ajuda a vocês, admito que ouvi boatos sobre um novo cavaleiro e concluí que se eu seguisse os Razak, descobriria se os rumores eram verdadeiros." "Achei que você queria matar os Razak", disse Eragon. Murtagh sorriu de modo cruel. "Eu quero, mas se os tivesse matado, nunca teria encontrado vocês. Mas Bronn ainda estaria vivo. Eu queria que ele estivesse aqui. Ele saberia se Murtagh é confiável ou não." Eragon lembrou como Bronn percebeu as intenções de Trevor em Daret e imaginou se poderia fazer o mesmo com Murtagh. Ele tentou entrar na mente de Murtagh, mas sua invasão foi bloqueada abruptamente por uma parede dura como ferro que ele tentou circundar. A mente toda de Murtagh estava protegida. Como ele aprendeu a fazer isto? Bronn disse que poucas pessoas, se ainda existisse alguma, poderiam manter intrusos longe de suas mentes sem treinamento apropriado. Então, quem é Murtagh para ter tal habilidade? Pensativo e solitário, Eragon perguntou. "Onde está Saphira?" "Eu não sei", respondeu Murtagh. "Ela me seguiu durante um tempo quando fui caçar, mas depois saiu voando para longe. Eu não a vejo desde antes do meio-dia." Eragon colocou-se de pé e voltou para a caverna. Murtagh o seguiu. "O que vamos fazer agora?" "Não sei ao certo, e também não quero falar sobre isso." Enrolou seus cobertores e os amarrou nos alforjes da cela de Caddoc. Suas costelas doíam. Murtagh foi preparar os coelhos. Enquanto Eragon arrumava as coisas em suas bolsas, ele descobriu Zarok. A bainha vermelha resplandecia brilhantemente. Desembainhou a espada e pesou em suas mãos. Nunca havia carregado Zarok na cinta e nunca usou em combate, exceto quando treinava com Bronn, pois ele não queria que as pessoas a vissem. Mas isso não preocupava mais Eragon. Os Razak ficaram surpresos e assustados com a espada. Isso parecia uma razão mais do que suficiente para que ele usasse aquela arma. Sentindo um calafrio, pegou seu arco e pôs Zarok na cintura. "A partir deste momento, viverei segundo as leis da espada. Que o mundo inteiro veja quem eu sou. Não tenho medo. Agora sou um cavaleiro total e completamente." Mexeu nas bolsas de Bronn, mas achou apenas roupas, alguns poucos itens esquisitos e uma pequena bolsa de moedas. Eragon pegou o mapa da Lagaésia, colocou as bolsas de lado e agachou-se perto do fogo. Murtagh apertou os olhos quando desviou o olhar do coelho que ele estava tirando a pele. "Essa espada, posso vê-la?" perguntou ele, limpando as mãos. Eragon hesitou, relutando a entregar a arma por um momento que fosse, mas acabou concordando com a cabeça. Murtagh examinou o símbolo na lâmina atentamente.
O rosto dele ficou com uma expressão extremamente séria. Onde você arranjou isso? Brown me deu, por quê? Murtagh devolveu a espada com grosseria para Eragon e cruzou os braços zangado. Ele ficou com a respiração ofegante. Essa espada, disse ele cheio de emoção, já foi tão conhecida quanto seu dono. O último cavaleiro a empunhá-la foi Morzan, um homem bruto e selvagem. Achei que você fosse inimigo do Império, porém vejo-o carregando uma das armas sangrentas dos renegados. Eragon olhou chocado para Zarok. Percebeu que Brown devia ter pegado a arma de Morzan depois da luta em Gilead. Brown nunca me contou de onde ela veio, disse ele com sinceridade. Eu não tinha ideia de que era de Morzan. Ele nunca contou isso a você? Perguntou Murtagh com um toque de descrença na voz. Eragon balançou a cabeça. Isso é estranho. Não consigo pensar em nenhum motivo para que não tenha revelado isso a você. Eu também não. Contudo, ele guardava muitos segredos, disse Eragon. Ele não se sentiu tranquilo ao empunhar a espada do homem que traiu os cavaleiros com Galbatorix. Esta espada já deve provavelmente ter matado vários cavaleiros em seu tempo, pensou com repulsa. E pior, dragões. Mesmo assim vou usá-la. Não tenho uma espada inteiramente minha. Até obter uma usarei Zarok. Murtagh recusou quando Eragon pronunciou o nome dela. A escolha é sua, disse ele. Murtagh voltou a tirar a pele do coelho, mantendo o olhar fixo para baixo. Quando a refeição estava pronta, Eragon comeu lentamente, embora estivesse com muita fome. A comida quente fez-o sentir-se melhor. Enquanto raspavam seus pratos, ele disse, terei de vender meu cavalo. Por que não vender o de Brown? Perguntou Murtagh. Parecia que ele havia superado seu mau humor. Fogo na neve? Porque Brown prometeu cuidar dele, já que ele não está mais por perto, eu farei isso por ele. Murtagh colocou sua tigela no colo. Se é isso que você quer, tenho certeza de que nós podemos encontrar um comprador em alguma cidade ou vilarejo. Nós? Perguntou Eragon. Murtagh olhou para ele de lado de um modo calculista. Você não quer ficar aqui por muito tempo. Se os Azag estiverem por perto, o túmulo de Brown será como um farol. Eragon não havia pensado nisso, e as suas costelas vão demorar para ficarem boas. Sei que pode se defender usando magia, mas precisa de um companheiro que possa levantar coisas pesadas e usar uma espada. Estou pedindo para viajar com você, pelo menos por enquanto, mas devo alertá-lo, o Império está à minha procura, é certo que algum sangue será derramado. Eragon riu fracamente e viu-se chorando porque doía muito. Assim que recuperou o fôlego, disse... Não importa se um exército inteiro estiver à sua procura. Você está certo. Eu realmente preciso de ajuda. Ficarei feliz se tiver você ao meu lado. Entretanto, devo falar com Saphira primeiro. Mas eu preciso alertar você. Galbatorix pode mandar um exército inteiro atrás de mim. Você não estará mais seguro junto a mim e Saphira do que se estivesse sozinho. Eu sei disso, respondeu Murtagh com um sorriso ligeiro. Mas mesmo assim, isso não me fará mudar de ideia. Ótimo, sorriu Eragon com gratidão. Enquanto conversavam, Saphira entrou engatinhada na caverna e cumprimentou Eragon. Ela ficou feliz ao vê-lo, mas havia grande tristeza em seus pensamentos e palavras. Ela deitou sua grande cabeça azul no chão e perguntou, você está bem de novo? Ainda não. Sinto saudade do velho. Eu também. Nunca suspeitei que ele fosse um cavaleiro. Brown, ele era realmente muito velho, tão velho quanto os renegados. Tudo que me ensinou sobre magia ele deve ter aprendido com os próprios cavaleiros. Saphira virou-se levemente. Eu soube o que ele era no momento em que ele me tocou na sua fazenda. E por que você não me disse? Por quê? Ele me pediu para que eu não contasse, respondeu simplesmente. Eragon decidiu não levar esse assunto à frente. Saphira nunca teve a intenção de magoá-lo. Brown guardou mais de um segredo, disse. Depois falou sobre Zarok e a reação de Murtagh quanto a ela. Agora entendo por que Brown não me falou sobre as origens de Zarok quando ele a deu para mim. Se tivesse falado, eu provavelmente teria fugido para longe na primeira oportunidade. Você bem que podia se livrar dessa espada, disse ela com desgosto. Sei que é uma espada singular, mas eu acho que você ficaria melhor com uma espada normal do que com a arma sanguinária de Morzan. Talvez. Saphira, qual será o nosso caminho agora? Murtagh se ofereceu para ir conosco. Não conheço o passado dele, mas ele parece honesto. Será que deveria procurar os Varden agora? Só que não sei como achá-los. Brown nunca nos contou.
Ele me disse, revelou Safira. Eragon ficou zangado. Por que ele confiou todo esse conhecimento a você e não a mim? As escamas dela rasparam na rocha seca quando ela se colocou em pé acima dele. Os seus olhos estavam com um ar solene. Depois que deixamos Termo e fomos atacados pelos Urgaus, Bronn me contou muitas coisas, algumas das quais só mencionarei quando forem necessárias. Ele estava preocupado com a própria morte e com o que aconteceria com você depois disso. Um segredo que ele me revelou foi o nome de um homem, Dorminad, que mora em Gilê. Ele pode nos ajudar a encontrar os Varden. Bronn também queria que você soubesse que de todas as pessoas em Alargaésia, ele achava que você era mais capaz para herdar o legado dos cavaleiros. As lágrimas encheram os olhos de Eragon. Esse foi o maior elogio que ele poderia ter recebido de Bronn. Essa é uma responsabilidade que eu exercerei honrosamente. Ótimo! Então vamos a Gilê, afirmou Eragon, sentindo a força e a determinação voltando a ele. E quanto a Murtagh, você acha que ele deve vir conosco? Devemos a vida a ele, disse Safira, mas mesmo sem essa dívida ele viu tanto você quanto a mim. Devemos mantê-lo por perto para que não forneça ao Império nossa localização e a nossa descrição por vontade própria ou não. Ele concordou com ela e contou sobre o seu sonho. O que ouvi me perturbou. Sinto que o tempo está se esgotando para ela. Algo terrível vai acontecer em breve. Ela está correndo perigo mortal, estou certo disso, mas não sei como encontrá-la. Ela pode estar em qualquer lugar. O que o seu coração diz? Perguntou Safira. Meu coração morreu há bem pouco tempo, respondeu Eragon com um toque de humor negro. Entretanto, acho que devemos ir para o norte, para Gilê. Com um pouco de sorte, essa mulher pode estar presa em uma das cidades ou vilarejos no nosso caminho. Temo que o meu próximo sonho com ela mostre uma cova. Eu não suportaria isso. Por quê? Não sei ao certo, respondeu ele, dando de ombros. O caso é que quando eu a vejo, eu sinto como se ela fosse preciosa e que não deveria ser perdida. É muito estranho. Safira abriu sua boca comprida e riu silenciosamente. Suas presas brilhavam. O que foi? Disparou Eragon. Ela balançou a cabeça e afastou-se caminhando silenciosamente. Eragon resmungou consigo mesmo e comunicou a Murtagh o que haviam decidido. Murtagh disse... Se vocês acharem esse Dorminad e forem para Varden, eu os deixarei. Encontrar os Varden seria tão perigoso para mim quanto entrar desarmado em Urubaém com uma fanfarra de trompetes anunciando a minha chegada. Não vamos nos separar tão cedo, disse Eragon. O caminho é muito longo até Gilê. A voz dele falhou levemente e ele semicerrou os olhos ao sol para distrair a si mesmo. Devemos partir antes que o dia avance mais. Você está forte o bastante para viajar? Perguntou Murtagh, franzindo o rosto. Preciso fazer algo ou vou enlouquecer, disse Eragon bruscamente. Praticar esgrima, fazer magias ou ficar sentado girando os polegares não são boas opções no momento. Então escolho cavalgar. Apagaram o fogo, arrumaram suas coisas e levaram os cavalos para fora da caverna. Eragon deu as rédeas de Caddoc de fogo na neve para Murtagh, dizendo... Pode ir, eu já vou descer. Murtagh começou a lenta descida a partir da caverna. Eragon escalou o monte de Erenito com dificuldade, descansando quando a dor no lado do seu corpo tornava inviável respirar. Quando chegou ao topo, viu que Safira já estava lá. Eles ficaram juntos na frente do túmulo de Bronn e prestaram suas últimas homenagens. Não acredito que ele se foi para sempre. Quando Eragon se virou para descer, Safira esticou seu longo pescoço e tocou o túmulo com a ponta do nariz. Os lados do corpo dela vibraram ao mesmo tempo em que um zumbido baixo encheu o ar. O arenito em volta do nariz dela brilhava com a cor de carvalho dourado, ficando cada vez mais claro devido às luzes prateadas dançantes. Eragon olhou admirado enquanto formações como galhos de diamante branco se contorciam sobre a superfície do túmulo, formando uma teia de belas filigranas. Sombras brilhantes eram projetadas no chão, refletindo uma gama de raios de cores cintilantes que se modificavam freneticamente conforme o arenito se transformava. Soltando um bufo de satisfação, Safira deu um passo para trás e examinou sua obra. O mausoléu de momentos antes, esculpido no arenito, se transformou em um cofre reluzente feito de pedras preciosas, sob o qual o rosto intocado de Bronn podia ser visto. Eragon admirou com saudade o ancião que parecia estar dormindo.
O que você fez? Perguntou a Safira com admiração. Eu dei a ele o único presente que podia dar. Agora o tempo não irá destruí-lo. Ele poderá descansar em paz eternamente. Obrigado. Eragon colocou a mão no lado do corpo dela e partiram juntos. Captura em Gilead. Cavalgar foi extremamente doloroso para Eragon. Suas costelas quebradas evitaram que eles fossem mais rápido do que o ritmo de uma caminhada, e para ele era impossível respirar fundo sem que sentisse uma dor lancinante. Mesmo assim, recusou-se a parar. Safira voava perto dele, sua mente estava sempre ligada a dele para passar estímulo e força. Murtagh cavalgava confiante ao lado de Caddoc, acompanhando suavemente os movimentos do seu cavalo. Eragon observou o animal cinzento durante um tempo. Você tem um belo cavalo. Qual é o nome dele? Tornak, em homenagem ao homem que me ensinou a lutar. Murtagh bateu de leve no lado do corpo do animal. Eu o ganhei quando ele era apenas um potro. Você teria dificuldade para encontrar um animal mais corajoso e inteligente em toda a Lagaésia, com exceção de Safira, é claro. Ele é um animal magnífico, disse Eragon admirado. Murtagh riu. Mas Fogo na Neve é o único animal que já vi chegar perto dele. Eles cobriram uma pequena distância naquele dia. Contudo, Eragon sentia-se feliz por estar em atividade novamente. Isso mantinha sua mente longe de assuntos mais mórbidos. Cavalgavam por uma região desabitada. A estrada para Drasleona ficava a vários quilômetros à esquerda. Eles contornariam a cidade por uma boa distância a caminho de Gilead, que ficava quase tão ao norte quanto Carvajal. Venderam Caddoc em um pequeno vilarejo. À medida que o cavalo era levado para longe por seu novo dono, Eragon, com pesar, guardava as poucas moedas que recebeu com a venda. Foi difícil abrir mão de Caddoc depois de atravessar metade da Lagaésia e de deixar os Urgaus para trás montado nele. Os dias passavam quase sem serem notados à proporção que o pequeno grupo viajava em meio ao isolamento. Eragon ficou satisfeito ao saber que ele e Murtagh tinham vários interesses em comum. Passavam horas conversando sobre técnicas de arco e flecha e de caçada. Havia um assunto, entretanto, que eles evitavam debater, obedecendo a um consenso inconfesso, o passado deles. Eragon não explicou como achou Safira, como conheceu Bronn ou de onde tinha vindo. Murtagh mantinha um silêncio parecido com relação a por que o Império o procurava. Era um acordo simples, mas dava certo. Todavia, devido à proximidade deles, era inevitável que um descobrisse coisas sobre o outro. Eragon ficou intrigado com a familiaridade de Murtagh com a luta pelo poder e pela política do Império. Parecia saber o que cada nobre e cortesão fazia e como isso afetava as outras pessoas. Eragon ouvia com cautela, suspeitas fervilhavam em sua mente. A primeira semana passou sem nenhum sinal dos Razak, o que aplacou alguns medos de Eragon. Mesmo assim, eles se revezavam vigiando durante a noite. Eragon esperava encontrar os Urgaus no caminho para Gilead, mas também não encontraram nenhum rastro deles. Eu achava que esses lugares remotos estariam repletos de monstros, meditou ele, porém não vou reclamar se tiverem ido para outra parte. Ele não sonhou mais com a mulher, e embora tentasse visualizá-la mentalmente, via apenas uma cela vazia. Sempre que passavam por um vilarejo ou por uma cidade, investigava para ver se havia uma cadeia. Se houvesse, ele se disfarçava e a visitava, mas ela não foi encontrada. Os disfarces ficavam cada vez mais elaborados à medida que via em várias cidades cartazes com o seu nome e descrição, oferecendo uma bela quantia por sua captura. A viagem rumo ao norte forçou-os a seguir em direção à capital, Urubaen. Era uma área densamente povoada, o que tornava difícil passarem despercebidos. Soldados patrulhavam as estradas e guardavam as pontes. Levaram vários dias tensos e nervosos para circundá-la. Assim que passaram por Urubaen em segurança, eles se encontraram na borda de uma vasta planície. Era a mesma que Eragon havia cruzado depois de sair do Vale Palancar, só que agora ele estava do lado oposto. Viajaram acompanhando os limites da planície e continuaram rumo ao norte, seguindo o rio Hamr. O 16º aniversário de Eragon chegou e passou durante esse tempo. Em Carvajal, uma comemoração teria sido feita para celebrar a entrada dele na idade adulta, mas naquelas terras desconhecidas nem chegou a mencionar o fato a Murtagh. Com quase 6 meses de idade, Safira estava muito maior. Suas asas eram enormes.
Cada centímetro delas era necessário para levantar o seu corpo musculoso e seus ossos pesados. As presas que saíam de sua mandíbula eram quase tão grossas quanto o punho de Eragon. Suas pontas eram tão afiadas quanto os Zarok. Finalmente chegou o dia em que Eragon tirou as faixas que enrolavam o seu corpo pela última vez. As costelas estavam completamente curadas, deixando-o apenas com uma pequena cicatriz onde a bota dos Rasa que havia cortado sua pele. Com Saphira olhando, ele esticou-se lentamente e depois com mais vigor quando não havia mais dor. Flexionou os músculos satisfeito. Em outras épocas teria sorrido, mas depois da morte de Braun, tais expressões não surgiam facilmente. Colocou sua túnica e voltou para perto da pequena fogueira que haviam feito. Murtagh sentou-se ao lado dela, cortando um pedaço de madeira. Eragon desembainhou Zarok. Murtagh ficou tenso, embora seu rosto permanecesse calmo. Agora que estou forte o bastante, você gostaria de treinar esgrima? Perguntou Eragon. Murtagh jogou a madeira para o lado. Com espadas afiadas, nós nos mataríamos. Venha cá, me dê a sua espada, disse Eragon. Murtagh hesitou, mas acabou entregando sua comprida espada de estilo medieval. Eragon anulou o fio da arma com magia, do modo como Braun havia ensinado. Enquanto Murtagh examinava a lâmina, Eragon disse: posso desfazer isso quando terminarmos. Murtagh verificou o peso de sua arma. Satisfeito, ele disse: está boa. Eragon protegeu o fio de Zarok, agachou-se e girou em direção ao ombro de Murtagh. As espadas encontraram-se em pleno ar. Eragon afastou-se dando um golpe floreado e reagiu depressa quando Murtagh desviou um golpe, afastando-se graciosamente. Ele é rápido, pensou Eragon. Eles lutavam para frente e para trás, um tentando acertar o outro. Depois de uma série de golpes particularmente intensa, Murtagh começou a rir. Além de ser impossível para qualquer um deles ganhar vantagem sobre o outro, suas forças eram tão equilibradas que eles se cansaram ao mesmo tempo. Reconhecendo com sorriso suas habilidades mútuas, lutaram até que seus braços ficassem pesados e o suor escorresse por seus corpos. Finalmente, Eragon gritou: chega, basta! Murtagh parou um golpe em pleno ar e sentou-se ofegante. Eragon cambaleou até sentar-se no chão, o peito dele subia e descia. Nenhum de seus combates com Braun foi tão intenso. Enquanto inalava o ar a golfadas, Murtagh exclamou: você é incrível! Pratico esgrima a vida toda, mas nunca enfrentei alguém como você. Você poderia ser o mestre das armas do rei se quisesse. Você é tão bom quanto eu, observou Eragon ainda ofegante. O homem que ensinou você a lutar, Tornaq, poderia fazer fortuna se abrisse uma escola de esgrima. As pessoas viriam de todas as partes da Alagaésia para aprender com ele. Ele morreu, disse Murtagh brevemente. Sinto muito. Dessa forma, lutar ao anoitecer tornou-se um costume deles, o que os mantinha em forma como um par de espadas idênticas. Tendo a saúde de volta, Eragon voltou a treinar magia. Murtagh demonstrou-se curioso quanto ao assunto e logo revelou que conhecia uma quantidade surpreendente de informações sobre como a magia funcionava, embora não conhecesse detalhes precisos e não pudesse realizar atos de magia. Sempre que Eragon treinava a falar na língua antiga, Murtagh ouvia em silêncio, perguntando ocasionalmente o que determinada palavra significava. Nos arredores de Gilê, pararam os cavalos lado a lado. Demoraram quase um mês para chegar lá, período no qual a primavera finalmente eliminou os resquícios do inverno. Eragon sentiu que passou por modificações durante a viagem, ficando mais forte e mais calmo. Ele ainda pensava muito em Braun e falava sobre ele com Saphira, mas na maior parte do tempo tentava não trazer à tona lembranças tristes. De longe podiam ver que a cidade era um lugar rude e bárbaro, repleta de casas feitas de troncos e de cães excessivamente ladradores. Havia uma fortaleza de pedra de formato irregular no centro. O ar era nebuloso, repleto de uma fumaça azul. O lugar parecia mais um posto comercial temporário do que uma cidade permanente. A uns 8 quilômetros mais além, via-se o desenho brumoso do lago Izenstar. Decidiram acampar a 3 quilômetros de distância da cidade por segurança. Enquanto o jantar cozinhava, Murtagh disse: não sei se você deve entrar em Gilê. Por quê? Posso me disfarçar muito bem, argumentou Eragon. E Dormidad vai querer ver a Gel Ignácia como prova de que sou um cavaleiro de verdade. Talvez, disse Murtagh, mas o Império quer você muito mais do que eu. Se eu for capturado, poderei dar um jeito e fugir, mas se você for preso, eles vão levá-lo ao rei.
Você terá uma morte lenta, sob tortura, a não ser que se junte a ele. Além disso, Gilead é um dos maiores pontos de reunião do exército. Aquelas não são apenas casas, também servem de base militar. Entrar lá seria como se entregar ao rei uma bandeja de prata. Eragon pediu a opinião de Saphira. Ela enrolou a cauda em volta das pernas do rapaz e deitou-se perto dele. Você não devia ter me perguntado, ele está com razão. Há certas palavras que posso dar a ele que convencerão Dornan de que Murtagh está falando a verdade. E ele está certo. Se alguém deve se arriscar a ser capturado, deve ser ele, pois conseguiria sobreviver à prisão. Eragon fez uma expressão de insatisfação no rosto. Não gosto de deixá-lo correr perigo por nossa causa. Tudo bem, você pode ir, disse ele relutante, mas se algo der errado, irei atrás de você. Murtagh riu. Isso daria uma bela lenda. Como um cavaleiro solitário derrotou o exército do rei sem nenhuma ajuda. Ele riu de novo e ficou em pé. Há algo que eu deva saber antes de partir? Não deveríamos descansar e esperar até amanhã? Perguntou Eragon, visando cautela. Por quê? Quanto mais ficarmos aqui, maiores serão as chances de sermos descobertos. Se esse Dornan pode levá-los aos Varden, ele deve ser encontrado o mais rápido possível. Nenhum de nós deve ficar mais de alguns dias perto de Gilead. Novamente a sabedoria flui da boca dele, comentou Saphira friamente. Ela disse a Eragon o que devia ter dito a Dornan e ele passou a informação a Murtagh. Muito bem, disse Murtagh ajeitando sua espada. A não ser que haja problema, voltarei daqui a algumas horas. Deixe um pouco de comida para mim. Com um aceno de mão, ele montou em Tornac com um pulo e começou a cavalgar. Eragon sentou-se perto da fogueira, batendo de modo apreensivo no cabo de Zarok. As horas passaram, mas Murtagh não voltava. Eragon andava em volta da fogueira, com Zarok nas mãos, enquanto Saphira observava Gilead com atenção. Somente os olhos dela moviam-se. Nenhum dos dois expressava suas preocupações, embora Eragon discretamente se preparasse para partir caso um destacamento de soldados deixasse a cidade e se dirigisse ao acampamento deles. Olhe, disse Saphira de repente. Eragon virou-se para Gilead alerta. Viu à distância um cavaleiro sair da cidade e galopar de modo frenético para o acampamento deles. Não gosto disso, disse ele enquanto montava em Saphira. Prepare-se para voar. Estou preparada para fazer muito mais do que isso. Quando o homem se aproximou, Eragon reconheceu Murtagh curvado em cima de Tornac. Parecia que ninguém o perseguia, mas ele não diminuiu seu passo frenético. Entrou no acampamento galopando e pulou para o chão, desembainhando sua espada. O que há de errado? Perguntou Eragon. Murtagh fechou o rosto. Alguém de Gilead me seguiu? Nós não vimos ninguém. Ótimo. Então deixe-me comer antes de explicar. Eu estou morrendo de fome. Pegou depressa uma tigela e começou a comer com entusiasmo. Depois de algumas mordidas, falou com a boca cheia. Dornan concordou em nos encontrar fora de Gilead assim que o sol nascer amanhã. Se ele se convencer de que você é realmente um cavaleiro e de que isso não é uma armadilha, levará você aos Varden. E onde devemos encontrá-lo? Perguntou Eragon. Murtagh apontou para o oeste, em uma pequena colina do outro lado da estrada. E o que aconteceu? Murtagh colocou mais uma colherada de comida em sua tigela. Uma coisa simples, mas é muito perigosa exatamente por isso. Fui visto na rua por uma pessoa que me conhece. Fiz a única coisa que podia fazer e saí correndo. Mas era tarde demais, pois ele me reconheceu. Não foi algo bom, mas Eragon não tinha noção da gravidade da situação. Como não conheço seu amigo, devo perguntar, ele vai contar isso a alguém? Murtagh deu uma risada contida. Se você o tivesse encontrado, essa pergunta não precisaria de resposta. A língua dele não tem limites. Sua boca fica aberta o tempo todo, vomitando tudo que passa pela cabeça. A questão não é se ele vai contar isso às pessoas, mas para quem ele vai contar. Se o que ele falar chegar aos ouvidos errados, estaremos encrencados. Duvido que enviarão soldados para procurá-lo no escuro, destacou Eragon. Podemos pelo menos contar que estaremos em segurança até o sol raiar e depois disso, se tudo der certo, partiremos com Dornad. Murtagh sacudiu a cabeça. Não, só você vai acompanhá-lo. Como já disse antes, não irei até os Varden. Eragon olhou triste para ele porque queria que Murtagh ficasse. Eles ficaram amigos durante suas viagens e ele não queria que essa amizade acabasse.
Começou a protestar, mas Safira aconselhou-o a se calar e disse gentilmente: espere até amanhã, a hora não é apropriada. Tudo bem, disse mal-humorado. Conversaram até as estrelas brilharem no céu, depois foram dormir enquanto Safira fazia o primeiro turno como vigia. Eragon acordou 2 horas antes do amanhecer, a palma da mão dele formigava. Tudo estava tranquilo e silencioso, mas alguma coisa chamava sua atenção como uma coceira em sua mente. Agarrou Zaro, que ficou em pé, tendo cuidado de não fazer barulho algum. Safira olhou para ele curiosa, os seus grandes olhos brilhavam. O que foi? Perguntou ela. Não sei, respondeu Eragon. Ele não viu nada errado. Safira farejou o ar curiosamente. Ela sibilou um pouco e ergueu a cabeça. Sinto o cheiro de cavalos por perto, mas eles não estão se movendo. Exalam um odor desconhecido. Eragon foi rastejando até Murtagh e balançou o ombro dele. Murtagh acordou assustado, sacou depressa uma adaga debaixo de suas cobertas e olhou para Eragon confuso. Eragon fez um gesto para que ele não fizesse barulho, sussurrando: há cavalos por perto. Sem dar uma palavra, Murtagh sacou sua espada. Eles se posicionaram silenciosamente, um de cada lado de Safira, preparando-se para um ataque. Enquanto esperavam, a estrela da manhã começou a surgir no oriente. Um esquilo fez um barulho. Então um rosnado furioso, vindo de trás, fez Eragon virar-se erguendo sua espada. Um grande urgal estava em pé à beira do acampamento deles, empunhando uma picareta que tinha uma ponta amedrontadora. De onde ele veio? Não vimos as pegadas em lugar nenhum, pensou Eragon. O urgal rugiu e balançou sua arma, mas não atacou. Bríssinger, gritou Eragon, golpeando-o com magia. O rosto do urgal contorceu-se apavorado no momento em que ele explodiu com um lampejo de uma luz azulada. Sangue espirrou em cima de Eragon e uma massa marrom voou pelos ares. Atrás dele, Safira deu um alarme e recuou. Eragon virou-se. Enquanto ele estava ocupado com o primeiro urgal, um bando deles veio correndo do outro lado. Mas que truque estúpido no qual cair! Houve um barulho alto de aço chocando-se quando Murtagh atacou os urgaus. Eragon tentou se juntar a ele, mas foi barrado por 4 dos monstros. O primeiro jogou a espada em direção ao ombro dele, desviou-se do golpe e matou o urgal com magia. Ele acertou o segundo na garganta, girando o Zarok freneticamente e perfurou o coração do terceiro. Ao fazer isso, o quarto correu para cima dele, balançando uma pesada clava. Eragon viu que ele se aproximava e tentou erguer a espada para bloquear a clava, mas demorou um segundo além do que podia. Conforme ela descia em direção à sua cabeça, ele gritou: voe, Safira! Uma explosão de luz encheu seus olhos e ele perdeu a consciência. Do Sundavar Freor. As primeiras coisas que Eragon notou foram que ele estava aquecido e seco. Sua bochecha estava pressionada contra um tecido grosso e suas mãos estavam desamarradas. Ele mexeu-se, mas levou alguns minutos para poder ser capaz de se levantar e examinar o ambiente que o cercava. Ele estava sentado em uma cela sobre um catre cheio de calombos. Havia uma janela no alto fechada por grades. A porta da cadeia, que possuía uma pequena janela na metade superior, bloqueada por barras como a da parede, estava trancada de forma segura. Sangue seco trincou no rosto de Eragon quando ele se mexeu. Demorou um momento para perceber que o sangue não era seu. A cabeça doía horrivelmente, o que era de se esperar considerando o golpe que havia levado, e sua mente estava estranhamente confusa. Tentou usar magia, mas não podia se concentrar o bastante para lembrar sequer uma das palavras da língua antiga. Eles devem ter me drogado, concluiu finalmente. Com um gemido, se pôs de pé, sentindo falta do peso familiar de Zarok na cintura, e foi cambaleando até a janela na parede. Conseguiu olhar por ela ao ficar nas pontas dos pés. Levou um minuto para que seus olhos se ajustassem à claridade do lado de fora. A janela estava no mesmo nível do chão. Uma rua cheia de pessoas apressadas passava bem ao lado da cela dele, atrás da qual havia fileiras de casas de madeira idênticas. Sentindo-se fraco, Eragon foi escorregando até o chão e fixando nele um olhar inexpressivo. O que ele viu do lado de fora o perturbou, mas não tinha certeza do porquê. Xingando o seu pensamento lento, recostou a cabeça e tentou limpar a mente. Um homem entrou na cela e pôs uma bandeja de comida e uma jarra de água sobre o catre.
Quanta gentileza, pensou sorrindo amigavelmente. Comeu um pouco da sopa de repolho e do pão velho, mal conseguindo engoli-los. Gostaria que ele tivesse me trazido algo melhor, reclamou, deixando cair a colher. De repente percebeu que estava errado. Fui capturado pelos Urgaus, não por homens. Como vim parar aqui? O cérebro confuso lutava com esse paradoxo sem sucesso. Com um esforço mental, colocou essa descoberta de lado quando viu que não sabia o que fazer com ela. Ele sentou-se no catre e olhou fixamente para longe. Horas depois trouxeram mais comida. Eu já estava ficando com fome, pensou de modo pouco claro. Desta vez foi capaz de comer sem ficar enjoado. Quando terminou, decidiu que era hora de tirar uma soneca. Afinal, ele estava em uma cama, o que mais poderia fazer? A mente foi se acalmando, o sono começou a tomar conta dele. Foi quando, em algum lugar, um portão fez barulho ao ser aberto e o ruído constante de botas com reforço de aço batendo no piso de pedra encheu o ar. O ruído foi ficando cada vez mais alto, até parecer que alguém batia com uma panela dentro da cabeça de Eragon. Ele resmungou consigo mesmo. Será que não podem me deixar descansar em paz? Uma curiosidade confusa foi lentamente superando sua exaustão até que conseguiu se arrastar até a porta, piscando como uma coruja. Pela janela havia um corredor largo com mais de 9 metros de comprimento. A parede oposta estava pontilhada por celas similares à dele. Uma coluna de soldados marchou pelo corredor com as espadas desembainhadas de prontidão. Todos os homens trajavam armaduras iguais, seus rostos exibiam a mesma expressão implacável e seus pés batiam no chão com uma precisão mecânica, nunca perdendo o compasso. O som era hipnótico. Era uma demonstração de força impressionante. Eragon observou os soldados até ficar entediado, e foi quando notou uma abertura no meio da fileira. Uma mulher inconsciente estava sendo carregada entre 2 homens corpulentos. Seus cabelos longos e escuros como a noite escondiam seu rosto, apesar de haver uma tira de couro amarrada em sua cabeça para manter suas madeixas para trás. Vestia uma calça e uma camisa feitas de couro escuro. Um cinto brilhante estava preso em sua cintura fina, de onde pendia uma bainha vazia em seu lado direito. Botas altas até o joelho cobriam suas pernas e seus pés pequenos. A cabeça dela estava caída para o lado. Eragon suspirou como se tivesse sido atingido no estômago. Era a mulher dos sonhos dele. Seu rosto esculpido era perfeito como uma pintura. Seu queixo arredondado, suas maçãs do rosto altas e seus cílios longos davam a ela um visual exótico. A única coisa que maculava sua beleza era um arranhão em seu maxilar. Mesmo assim, era a mulher mais bonita que já havia visto. O sangue de Eragon ferveu quando olhou para ela. Alguma coisa despertou nele, algo que nunca havia sentido. Era como uma obsessão, só que mais forte, era quase uma loucura inebriante. Então o cabelo da mulher caiu para o lado, revelando suas orelhas pontudas. Um calafrio correu pelo corpo dele. Ela era uma elfa. Os soldados continuaram marchando, levando-a para fora do seu campo de visão. Com passos largos surgiu um homem alto, orgulhoso, uma capa negra ondulava atrás dele. Seu rosto era mortalmente branco, seu cabelo era vermelho, vermelho como sangue. Quando passou pela cela de Eragon, o homem virou a cabeça e olhou diretamente para ele com olhos castanho avermelhados. Seu lábio superior contraiu-se em um sorriso cruel, revelando seus dentes pontudos como se tivessem sido lixados. Eragon se jogou para trás. Ele sabia o que o homem era. Ele é um espectro. Socorro, um espectro. A procissão continuou e o espectro sumiu de vista. Eragon caiu no chão abraçando a si mesmo. Mesmo em seu estado inebriado, ele sabia que a presença de um espectro significava que o mal estava solto por aquelas terras. Sempre que essas criaturas apareciam, rios de sangue corriam. O que um espectro está fazendo aqui? Os soldados deviam tê-lo matado imediatamente. Então os pensamentos dele voltaram para a elfa e ele voltou a ser dominado por aquelas estranhas emoções. Eu preciso fugir, mas com sua mente confusa, sua determinação passou rapidamente. Voltou para o catre. No momento em que o corredor ficou em silêncio, adormeceu rapidamente. Assim que Eragon abriu os olhos, ele soube que algo estava diferente. Pensava com mais facilidade, conseguiu perceber que estava em Gilead. Eles cometeram um erro, as drogas estão perdendo o efeito. Esperançoso, tentou fazer contato com Saphira e usar a sua magia, mas as 2 atividades ainda estavam longe de seu alcance.
Uma ponta de preocupação queimava dentro dele quando pensava se Ela e Murtag tinham conseguido fugir. Esticou os braços e olhou pela janela. A cidade estava acabando de acordar, a rua estava vazia, com exceção de 2 mendigos. Pegou a jarra de água, refletindo sobre a elfa e o espectro. Quando começou a beber, notou que a água tinha um odor suave, como se contivesse algumas gotas de um perfume rançoso. Fazendo uma careta, colocou a jarra no lugar. A droga devia estar aí, e também devia estar na comida. Lembrou que, quando os Razak o drogaram, o efeito levou horas para passar. Se eu pudesse evitar comer e beber por tempo suficiente, serei capaz de usar magia. Assim poderei resgatar a elfa. Tal pensamento o fez sorrir. Sentou-se em um canto sonhando sobre como poderia fazer isso. O carcereiro corpulento entrou na cela 1 hora depois com uma bandeja de comida. Eragon esperou até que ele saísse e levou a bandeja até a janela. A refeição era composta apenas de pão, queijo e uma cebola, mas o cheiro fez seu estômago roncar de fome. Aceitando forçar a si mesmo a passar um dia sem comer, jogou a comida para fora da janela na rua, esperando que ninguém tivesse notado. Eragon estava determinado a superar os efeitos das drogas. Tinha dificuldade para se concentrar durante qualquer período de tempo, mas com o passar do dia sua acuidade mental aumentava. Começou a lembrar-se de várias palavras da língua antiga, embora nada acontecesse quando as pronunciava. Ele queria gritar de frustração. Quando o almoço foi entregue, jogou-o fora pela janela, como fez com o café da manhã. Podia esquecer a fome, mas era a sede que mais o atormentava. Sua garganta estava ressecada. Pensamentos de água fresca torturavam-no cada vez que sua respiração secava um pouco mais a sua boca e sua garganta. Mesmo assim, forçou a si mesmo a ignorar a jarra. Esqueceu-se de seu desconforto por uma comoção no corredor. Um homem argumentava em voz alta. Você não pode entrar ali. As ordens foram claras. Ninguém pode falar com ele. É mesmo? O senhor está disposto a morrer tentando me deter, capitão? Uma voz suave o cortou. O domínio ficou claro. Não, mas o rei... Eu falarei com o rei, interrompeu a segunda pessoa. Agora abra a porta. Depois de uma pausa, chaves chacoalharam do lado de fora da cela de Eragon, que tentou adotar uma expressão lânguida. Preciso agir como se não estivesse entendendo o que está acontecendo. Não posso demonstrar surpresa, não importa o que essa pessoa diga. A porta abriu. Prendeu a respiração quando olhou para o rosto do espectro. Era como se estivesse olhando para uma máscara mortuária ou para um crânio polido, com uma pele esticada por cima para dar uma aparência viva. Saudações, disse o espectro com um sorriso frio revelando seus dentes lixados. Esperei muito tempo para conhecê-lo. Quem é você? Perguntou Eragon, embolando as palavras. Ninguém muito importante, respondeu o espectro. Seus olhos castanho avermelhados brilhavam com uma ameaça controlada. Ele se sentou jogando seu manto para trás. Meu nome não importa para uma pessoa em sua posição, e também não significaria nada para você. É em você que tenho interesse. Quem é você? A pergunta foi imposta com um tom inocente, mas Eragon sabia que devia haver segundas intenções, uma armadilha por trás dela, porém isso conseguiu iludi-lo. Ele tentou lutar contra a pergunta durante um tempo, mas respondeu lentamente, franzindo o rosto. Não tenho certeza. O meu nome é Eragon, mas isso não é tudo, não é? Os lábios finos do espectro se esticaram de forma tensa sobre sua boca quando riu de repente. Não é. Você tem uma mente interessante, meu jovem cavaleiro. O espectro inclinou-se para a frente. A pele em sua testa era fina e translúcida. Parece que preciso ser mais direto. Qual é o seu nome? Era... Não, esse não. O espectro interrompeu com um gesto de sua mão. Você não tem outro nome? Um nome que você usa raramente? Ele quer saber o meu nome de verdade para poder me controlar, pensou Eragon. Mas não posso dizer, eu nem mesmo sei tal nome. Pensou rápido, tentando inventar um logro que ocultaria sua ignorância. E se eu inventar um nome? Ele hesitou, e isso poderia entregá-lo facilmente. Depois se apressou para criar um nome que resistiria ao escrutínio. Quando estava prestes a dizê-lo, decidiu aproveitar a chance para assustar o espectro. Com habilidade, trocou algumas letras, concordou com a cabeça de modo tolo e disse: Bron me disse uma vez, era... A pausa se estendeu por alguns segundos. Depois o rosto dele se iluminou como se tivesse se lembrado. Era do Sundvar Freor.
o que significa quase literalmente morte dos espectros. Um frio macabro pairou sobre a cela quando o espectro sentou-se estarrecido com seus olhos cobertos. Parecia estar meditando profundamente sobre o que havia descoberto. Eragon imaginou se tinha ousado demais. Esperou até que o espectro se mexesse para perguntar ingenuamente: "Por que você está aqui?" O espectro olhou com seus olhos vermelhos, emanando desprezo, e sorriu, para tripudiar, claro, de que adianta a vitória se não puder aproveitá-la. Havia confiança na voz dele, mas não parecia estar tranquilo, como se seus planos tivessem sido atrapalhados. Ele pôs-se de pé de repente. "Preciso cuidar de certos assuntos, mas enquanto eu estiver longe, gostaria que você pensasse em quem preferiria servir. A um cavaleiro que traiu a sua própria ordem ou a um homem como eu, com muita instrução sobre as artes ocultas. Quando chegar a hora de escolher, não haverá meio termo." Virou-se para sair, mas olhou de relance para a jarra de água de Eragon e parou. A expressão do seu rosto ficou dura como granito. "Capitão!" gritou ele de repente. Um homem de ombros largos entrou correndo na cela, espada em punho. "Pois não, senhor?" perguntou ele alarmado. "Ponha esse brinquedo de lado", instruiu o espectro. Depois virou-se para Eragon e disse com uma voz mortífera e baixa: "O rapaz não tem bebido sua água. Por quê?" "Falei com o carcereiro mais cedo. Todos os pratos e jarras voltaram vazios." "Muito bem", disse o espectro tranquilizado, "mas certifique-se de que ele comece a beber de novo." O espectro inclinou-se em direção ao capitão e cochichou no ouvido dele. Eragon ouviu as últimas palavras, uma dose extra por precaução. O capitão concordou com a cabeça. O espectro voltou sua atenção para Eragon. "Conversaremos novamente amanhã, quando terei muito mais tempo disponível. Você devia saber, eu tenho um fascínio infindável por nomes. Gostaria muito de falar sobre o seu com muito mais detalhes." O modo como falou fez Eragon sentir uma grande ansiedade. Assim que saíram, Eragon deitou no catre e fechou os olhos. As lições de Bronn provaram o seu valor agora. Ele se baseou nelas para evitar que entrasse em pânico e para se tranquilizar. "Tudo já foi arranjado para mim e eu só preciso tirar vantagem disso." Os seus pensamentos foram interrompidos pelo som de soldados que se aproximavam. Apreensivo, aproximou-se da porta e viu 2 soldados arrastando a elfa corredor abaixo. Quando não podia mais vê-la, Eragon jogou-se no chão e tentou usar a magia de novo. Xingamentos saíram de sua boca quando a magia escapou de seu domínio. Olhou para a cidade e rangeu os dentes. Era apenas o meio da tarde, inspirando de maneira que o acalmasse, tentou esperar pacientemente. Lutando com espectros. Estava escuro na cela de Eragon quando ele acordou de repente e sentou-se eletrizado. A situação mudou. Sentiu a magia à beira de sua mente durante anos, mas sempre que tentava usá-la, nada acontecia. Com os olhos brilhantes devido a uma energia nervosa, fechou as mãos com força e disse: "Nags Reisa." Tremulando, o cobertor que estava em cima do catre voou para o alto, se enrolou ganhando a forma de uma bola do tamanho do punho dele e caiu no chão produzindo um barulho suave. Muito animado, Eragon pôs-se de pé. Estava fraco devido ao jejum forçado, mas a emoção superou a sua fome. Agora, o teste de verdade. Concentrou seu pensamento e sentiu a fechadura na porta. Em vez de tentar arrombá-la ou quebrá-la, simplesmente empurrou seu mecanismo interno até a posição de destrancada. Dando um clique, a porta abriu-se rangendo para dentro. Quando usou a magia pela primeira vez em Yasuak para matar os Urgaus, ela consumiu quase todas as suas forças, mas ele ficou muito mais forte desde então. O que anteriormente o teria deixado exausto agora apenas o cansou levemente. Ele saiu para o corredor cuidadosamente. Preciso achar Zarok e a elfa. Ela deve estar em uma dessas salas, mas não tenho tempo para olhar em todas. Quanto a Zarok, o espectro deve estar com ela. Percebeu que seus pensamentos ainda estavam confusos. Por que estou aqui fora? Eu poderia fugir agora se voltasse para a cela e abrisse a janela usando magia. Mas assim eu não conseguiria resgatar a elfa. Safira, onde você está? Eu preciso da sua ajuda. Ele silenciosamente repreendeu a si mesmo por não ter feito contato com ela antes. Essa deveria ter sido a primeira coisa a ser feita depois de recuperar suas forças. A resposta chegou com uma clareza surpreendente. Eragon, estou sob Gilê, não faça nada, Murtag está a caminho. O quê?
Passos interromperam-no. Virou depressa, se abaixando no momento em que um grupo de 6 soldados entrou marchando no corredor. Eles pararam de repente, os seus olhos piscavam admirados entre Eragon e a porta aberta da cela. O sangue sumiu de seus rostos. Ótimo, eles sabem quem eu sou. Talvez eu possa assustá-los e espantá-los, e assim não teremos de lutar. Atacar, gritou um dos soldados correndo para a frente. Os outros homens sacaram suas espadas e começaram a correr. Seria loucura lutar contra 6 homens desarmado e fraco, mas a lembrança da elfa o manteve no lugar. Ele não poderia abandoná-la. Sem ter certeza se o esforço deixaria continuar em pé, ele invocou seu poder e ergueu a mão. A Guédua Ignácia brilhava. O medo ficou claro nos olhos dos homens, mas eram guerreiros experientes e não diminuíram o passo. Conforme Eragon abria a boca para pronunciar as palavras fatais, ouvia um zumbido baixo, um movimento sutil. Um dos homens caiu com uma flecha cravada nas costas, mas 2 foram atingidos antes que pudessem entender o que estava acontecendo. No final do corredor, por onde os soldados tinham entrado, estava em pé um homem maltrapilho, barbado, com um arco nas mãos. No chão, perto dos pés dele, havia uma muleta caída que aparentemente não era necessária, pois ele estava em pé, ereto e firme. Os 3 soldados restantes viraram-se para encarar a nova ameaça. Eragon aproveitou-se da confusão. Trista, gritou ele. Um dos homens agarrou seu peito com força e caiu. Eragon cambaleou quando a magia cobrou seu preço. Outro soldado caiu depois de ter o pescoço atravessado por outra flecha. Não o mate, berrou Eragon, vendo seu salvador mirando no último soldado. O homem barbado abaixou seu arco. Eragon concentrou-se no soldado na frente dele. O homem estava ofegante, a parte branca de seus olhos aparecia em destaque. Ele parecia entender que sua vida tinha sido poupada. Você já viu o que posso fazer, disse Eragon bruscamente. Se não responder às minhas perguntas, você passará o resto da sua vida em extrema agonia e tormento. Onde está a minha espada? A bainha e a lâmina são vermelhas. E em que cela está a elfa? O homem fechou a boca com força. A palma da mão de Eragon brilhou de forma ameaçadora quando ele recorreu à magia. Esta é a resposta, disse ele depressa. Você sabe quanta dor um grão de areia pode proporcionar quando ele fica fervendo dentro da sua barriga? Especialmente quando ele não esfriar nem um pouco nos próximos 20 anos e começar a descer queimando lentamente até os dedos dos seus pés? Você já será um velho. Ele fez uma pausa para dar mais ênfase. Nada disso acontecerá se me disser o que quero saber. Os olhos do soldado arregalaram-se, mas permaneceu em silêncio. Eragon pegou um pouco de terra do chão de pedra e o observou calmamente. Isto é um pouco mais do que um montinho de areia, mas não se preocupe, pois vai descer queimando mais rápido. Porém, vai deixar um buraco maior quando sair. Ao falar isso, a terra começou a brilhar em um tom cereja, mas não queimava a mão de Eragon. Tudo bem, não coloque isso em mim, disse o soldado depressa. A elfa está na última cela à esquerda. Eu não sei da sua espada, mas deve estar provavelmente na sala da guarda lá em cima. Todas as armas ficam lá. Eragon concordou com a cabeça e sussurrou. Slita. Os olhos do soldado rolaram para cima e ele caiu desmaiado. Você o matou? Eragon olhou para o estranho que agora estava a apenas poucos passos de distância. Ele apertou os olhos tentando ver além da barba. Murtagh, é você? Exclamou ele. Sou eu, respondeu Murtagh, tirando a barba falsa do rosto barbeado. Não quero que vejam o meu rosto. Você o matou? Não, ele só está dormindo. Como você conseguiu entrar aqui? Não há tempo para explicar. Precisamos ir para o próximo andar antes que alguém nos ache. Haverá uma rota de fuga para nós em poucos minutos. Não podemos perdê-la. Você não ouviu o que eu disse? Perguntou Eragon, apontando para o soldado inconsciente. Há uma elfa na prisão. Eu a vi. Precisamos salvá-la. Eu precisarei da sua ajuda. Um elfo? Murtagh atravessou o corredor apressado e resmungando. Isso é um erro. Deveríamos fugir enquanto há chance. Ele parou na frente da cela que o guarda havia indicado e pegou um monte de chaves debaixo de seu manto surrado. Peguei de um dos guardas, explicou ele. Eragon esticou a mão para pegar as chaves. Murtagh deu de ombro e as entregou. Eragon achou a chave certa e abriu a porta. Apenas um raio de luar entrava inclinado pela janela, iluminando o rosto da bela criatura com um tom frio de prata. Ela olhou para ele, tensa e retraída, pronta para o que quer que acontecesse depois.
Ela manteve a cabeça erguida com uma atitude de rainha. Seus olhos verde escuros, quase negros e levemente amendoados como de uma gata, encontraram os de Eragon. Calafrios percorreram o corpo dele. Mantiveram seus olhares fixos um no outro alguns momentos, depois a mulher tremeu e caiu de repente. Eragon quase não conseguiu pegá-la antes que ela batesse no chão. Era surpreendentemente leve. O aroma de pinho recém-quebrado a cercava. Murtagh entrou na cela. Ela é linda, mas está ferida. Podemos cuidar dela depois. Você está com forças o bastante para carregá-la? Eragon negou, balançando a cabeça. Então eu a carregarei, disse Murtagh enquanto jogava a bela criatura sobre seus ombros. Agora, para cima. Ele deu uma adaga a Eragon, depois voltou correndo para o corredor repleto de corpos de soldados caídos. Com passos largos, Murtagh levou Eragon para uma escadaria de pedra no final do corredor. Enquanto subiam, Eragon perguntou: como vamos sair sem sermos notados? Não seremos, respondeu Murtagh. Isso não aplacou os medos de Eragon. Ele ouviu com atenção, ansioso para saber se havia algum soldado ou alguma pessoa por perto, temendo o que poderia acontecer se encontrassem o espectro. No final das escadas havia um salão de banquetes repleto de mesas grandes de madeira. Havia escudos enfileirados nas paredes e o teto de madeira era sustentado por vigas curvas. Murtagh pôs a mulher em uma mesa e olhou preocupado para o teto. Você pode fazer contato com Saphira para mim? Posso. Diga a ela para esperar mais 5 minutos. Havia gritos ao longe. Soldados passaram marchando na entrada do salão de banquetes. Eragon fechou a boca com força devido à tensão reprimida. Seja lá o que você esteja planejando, eu acho que não temos muito tempo. Apenas diga isso a ela e fique fora de vista, disse Murtagh de repente e correu. Quando Eragon transmitiu o recado, ficou alarmado ao ouvir soldados subindo as escadas. Lutando contra a fome e a exaustão, tirou a elfa de cima da mesa e a escondeu embaixo dela. Agachou-se ao lado, prendendo a respiração e agarrando a adaga com firmeza. 10 soldados entraram no salão. Revistaram o cômodo apressadamente, olhando embaixo de apenas algumas mesas e continuaram em seu caminho. Eragon recostou-se contra uma das pernas da mesa e suspirou. O alívio fez lembrar de repente de seu estômago que roncava e de sua garganta ressecada. Uma grande caneca e um prato com restos de comida que estavam do outro lado do salão chamaram sua atenção. Eragon saiu correndo de seu esconderijo, pegou a comida depressa e voltou velozmente para baixo da mesa. Havia cerveja na caneca, a qual bebeu em 2 grandes goles. Uma sensação de alívio correu por todo o seu corpo quando o líquido frio desceu em sua garganta, aliviando o tecido irritado. Suprimiu um arroto antes de comer desesperadamente um pedaço de pão. Murtagh voltou carregando Zarok, um arco estranho e uma elegante espada sem bainha. Murtagh deu Zarok para Eragon. Encontrei a outra espada e o arco na sala da guarda. Nunca vi armas como essa antes, então eu presumi que fossem dela. Vamos descobrir, disse Eragon com a boca cheia de pão. A espada, fina e leve, com uma proteção curvada no punho, cujas pontas eram estreitas e afiadas, encaixou-se perfeitamente na bainha que estava na cintura da mulher. Não havia como dizer se o arco era dela, mas sua forma era tão graciosa que ele duvidava que aquilo fosse de outra pessoa. E agora? Perguntou ele, enfiando outro pedaço de pão na boca. Não podemos ficar aqui para sempre, mais cedo ou mais tarde os soldados vão nos achar. Agora, disse Murtagh, pegando seu próprio arco, preparando uma flecha para ser disparada. Nós esperamos. Como eu disse, nossa fuga já foi planejada. Você não entende, há um espectro aqui. Se formos encontrados, estaremos perdidos. Um espectro, exclamou Murtagh. Nesse caso, mande Saphira vir imediatamente. Íamos esperar até a troca da guarda, mas demorar tanto tempo passou a ser muito mais perigoso agora. Eragon passou o recado sucintamente, evitando distrair Saphira com perguntas. Você estragou meus planos ao fugir sozinho, queixou-se Murtagh, olhando a entrada do salão atentamente para ver se nenhum soldado apareceria. Eragon sorriu. Nesse caso, talvez eu devesse ter esperado, mas você escolheu o momento perfeito. Eu não seria capaz nem engatinhar se tivesse abatido todos aqueles soldados usando magia. É bom saber que fui útil, comentou Murtagh. Ele parou de repente ao ouvir soldados correndo por perto. Vamos torcer para o espectro não nos localizar. Uma risada fria encheu o salão.
Temo que seja tarde demais para isso. Murtagh e Eragon viraram-se. O espectro estava sozinho no final do salão. Em sua mão havia uma espada fosca com um arranhão fino na lâmina. Soltou o broche que prendia sua capa, deixando o traje cair no chão. O corpo dele era como de um corredor, magro e compacto, mas Eragon lembrou-se do aviso de Bronn e sabia que a aparência daquela criatura era enganadora, que era muitas vezes mais forte do que qualquer humano normal. Então, meu jovem cavaleiro, você quer testar suas habilidades contra as minhas? Perguntou o espectro com desdém. Eu não devia ter acreditado no capitão quando ele disse que você havia ingerido toda a comida. Mas não cometerei o mesmo erro novamente. Eu cuidarei dele, disse Murtagh baixinho, baixando seu arco e desembainhando a espada. Não, disse Eragon entre os dentes. Ele me quer vivo, você não. Eu posso detê-lo por algum tempo, mas então é melhor que você tenha uma fuga preparada para nós. Tudo bem, vá, disse Murtagh. Você não terá de segurá-lo por muito tempo. Espero que não, disse Eragon de modo assustador. Sacou Zarok que avançou lentamente. A lâmina vermelha brilhava com as luzes nas tochas da parede. Os olhos castanho-avermelhados do espectro brilhavam como carvões. Ele sorriu levemente. Você acha mesmo que pode me derrotar? Do Sandvar Freor. Que nome deplorável! Eu esperava algo mais astuto da sua parte, mas eu suponho que você só seja capaz disso. Eragon recusou-se a deixar ser levado à ação. Olhou fixamente para o espectro, esperando um piscar de olhos ou um movimento de lábio, qualquer coisa que pudesse trair sua próxima investida. Não posso usar magia, pois eu o provocaria a fazer o mesmo. Ele tem de pensar que pode vencer sem recorrer a ela, o que provavelmente deve ser verdade. Antes que algum deles se movesse, houve um estrondo no teto e ele balançou. Poeira caiu dele e deixou o ar cinzento enquanto pedaços de madeira caíam em volta deles, batendo no chão. E do teto também vinham sons de gritos e metal batendo. Com medo de ser atingido na cabeça pela madeira que caía, Eragon olhou de relance para cima. O espectro aproveitou-se dessa distração e atacou. Eragon mal teve tempo de erguer Zarok para bloquear um golpe que vinha em direção às suas costelas. As espadas se encontraram, produzindo um som agudo que estremeceu seus dentes e deixou seu braço dormente. Pelos céus, ele é forte. Eragon segurou Zarok com as duas mãos e lançou-a com toda a sua força em direção à cabeça do espectro, que bloqueou o golpe com facilidade, girando sua espada no ar mais rápido do que Eragon achava ser possível. Rangidos horríveis soavam acima deles, como cravos de ferro sendo enfiados na rocha. 3 grandes rachaduras dividiram o teto. Pedaços das telhas de pedra caíam pelas aberturas. Eragon os ignorou, mesmo quando um deles se espatifou no chão perto dele. Embora tivesse treinado com o mestre das armas, Bronn, e com Murtagh, que também era um exímio espadachim, nunca havia se encontrado em uma situação de tanta desvantagem. O espectro estava brincando com ele. Eragon recuou em direção a Murtagh. Os seus braços tremiam por causa do bloqueio que fazia dos golpes do espectro. Cada investida parecia ser mais forte do que a última. Eragon não estava mais forte o bastante para provocar a sua magia, mesmo se quisesse. Então, com um movimento desdenhoso do punho, o espectro arrancou Zarok da mão de Eragon. A força do golpe o fez cair de joelhos, ali prostrado, permaneceu ofegante. O som dos rangidos estava mais alto do que nunca. Seja o que fosse que estivesse acontecendo, estava ficando mais próximo. O espectro olhou para baixo, para ele, de modo arrogante. Você pode ser uma peça importante no jogo que está desenrolando, mas estou decepcionado se isso é o melhor que você pode fazer. Se os outros cavaleiros eram tão fracos assim, devem ter controlado o Império apenas por serem em maior número. Eragon levantou o olhar e balançou a cabeça. Ele já havia percebido qual era o plano de Murtagh. Saphira, agora seria uma boa hora. Não, você esqueceu de uma coisa. E qual seria essa coisa? Perguntou o espectro com uma voz de desprezo. Houve uma reverberação estrondosa quando um pedaço do teto foi arrancado, revelando o céu noturno. Os dragões! Gritou Eragon mais alto do que o barulho e se atirou para longe do alcance de espectro, que rosnou de raiva, balançando sua espada ferozmente. Ele errou e se jogou depressa para a frente. A surpresa tomou conta do rosto dele quando uma das flechas de Murtagh atingiu no ombro. O espectro riu e quebrou facilmente a flecha com 2 dedos.
Você terá de fazer muito mais do que isso se quiser me deter. A próxima flecha acertou entre os olhos. O espectro deu um grito de agonia e contorceu-se de dor, cobrindo o rosto. A pele ficou cinza. Uma névoa formou-se no ar em volta dele, escondendo sua figura. Houve um grito ensurdecedor e a nuvem desapareceu. Nada restou onde o espectro estava, com exceção de sua capa e de uma pilha de roupas. Você o matou, exclamou Eragon. Ele sabia que apenas 2 heróis lendários haviam sobrevivido ao ataque de um espectro, conseguindo matá-lo. Não tenho certeza, disse Murtagh. Um homem gritou. É isso mesmo, ele falhou. Entrem e peguem-nos. Soldados com redes e lanças entraram no salão por ambos os lados. Eragon e Murtagh recuaram, encostando-se na parede, arrastando a elfa com eles. Os homens formaram um meio círculo ameaçador em volta deles. Foi então que Saphira enfiou a cabeça no buraco do teto e rugiu. Agarrou a extremidade da abertura com suas garras poderosas e arrancou outro pedaço do teto. 3 soldados viraram-se e correram, mas os outros mantiveram suas posições. Com um estrondo bem alto, a viga central do teto quebrou, fazendo chover pesadas telhas. A confusão espalhou os soldados que tentavam se livrar do forte bombardeio. Eragon e Murtagh se espremeram contra a parede, evitando os destroços que caíam. Saphira rugiu de novo e os soldados fugiram, alguns sendo esmagados enquanto corriam. Com um esforço titânico final, Saphira arrancou o resto do teto antes de pular para dentro do salão com as asas fechadas. Seu peso quebrou uma das mesas, produzindo um alto estalo. Gritando de alívio, Eragon correu para abraçá-la. Ela soltou um zumbido baixo de satisfação. Sentia sua falta, pequenino. Eu também. Há mais uma pessoa conosco. Você aguenta com nós 3? Claro, respondeu ela, chutando telhas e mesas do caminho para que pudesse decolar. Murtagh e Eragon tiraram a mulher de seu esconderijo. Saphira soltou um zumbido surpresa quando a viu. Uma elfa. Sim, é a mulher que eu via nos meus sonhos, confirmou Eragon pegando Zarok. Ele ajudou Murtagh a prender a mulher na cela e os dois montaram em Saphira. Houve luta no teto, ainda há homens lá em cima? Havia, mas não há mais. Estão prontos? Estamos. Saphira pulou para fora do salão até o telhado da fortaleza, onde estavam caídos os corpos das sentinelas. Olhe, disse Murtagh apontando. Uma fileira de arqueiros enchia uma torre do outro lado do salão destelhado. Saphira, você tem de decolar. Agora, alertou Eragon. Ela abriu as asas, correu em direção à beira do prédio e lançou-se para o alto com suas patas fortes. O peso extra em suas costas a fez cair abruptamente. Enquanto ela lutava para ganhar altitude, Eragon ouviu o som de arcos disparando. Flechas passavam zumbindo por eles no escuro. Saphira rugiu de dor quando foi atingida e se jogou velozmente para a esquerda para evitar as próximas flechas. Mais setas perfuraram o céu, no entanto a noite os protegia da picada fatal dos projéteis. Aflito, Eragon curvou-se em cima do pescoço de Saphira. Você está ferida? Minhas asas foram perfuradas, mas uma das flechas não atravessou. Ainda está presa. A respiração dela estava ofegante e pesada. Até onde você pode nos levar? Longe o bastante. Eragon agarrou a mulher com força enquanto eles sobrevoavam Gilê, deixavam a cidade para trás e seguiam rumo ao leste, voando alto no meio da noite. Um guerreiro e um curandeiro. Saphira deixou-se levar por uma corrente de ar até uma clareira e pousou no topo de uma colina, repousando suas asas abertas no chão. Eragon podia senti-la tremendo embaixo dele. Estavam a apenas uns 3 quilômetros de distância de Gilê. Na clareira estavam presos Fogo na Neve e Tornak, que relinchou nervosamente quando Saphira chegou. Eragon deslizou para o chão e começou a tratar das feridas de Saphira imediatamente, enquanto Murtagh aprontava os cavalos. Sem poder ver direito no escuro, Eragon passou as mãos cegamente sobre as asas de Saphira. Encontrou 3 lugares onde as flechas perfuraram a fina membrana, deixando furos ensanguentados do tamanho de seu polegar. Um pedacinho da ponta de trás da asa esquerda dela também foi arrancado. Ela tremia quando os dedos dele passavam por cima das feridas. Ele exaustivamente curou os ferimentos usando palavras da língua antiga. Depois, Eragon voltou-se para a flecha que estava presa em um dos fortes músculos de seu braço alado. A ponta da flecha entrou pelo lado inferior. Sangue quente pingava da ferida. Eragon chamou Murtagh e instruiu.
Segure a asa para baixo, tenho de retirar esta flecha. Ele indicou onde Murtagh devia segurar com força. Isso vai doer, ele alertou Saphira, mas vai acabar rápido. Tente não resistir, você pode nos machucar. Ela esticou o pescoço e prendeu uma alta árvore jovem entre seus dentes curvados. Com um golpe de sua cabeça, ela arrancou a planta do chão e segurou-a firmemente entre suas mandíbulas. Estou pronta. Certo, disse Eragon. Aguente firme, murmurou ele para Murtagh. Depois quebrou a ponta da flecha. Tentando não causar mais danos, puxou a haste de madeira para fora do corpo de Saphira. Quando a flecha saiu do músculo, ela jogou a cabeça para trás e soltou um gemido de dor enquanto mordia a árvore fortemente. A asa se contraiu involuntariamente, cortando Murtagh embaixo do queixo e jogando-o no chão. Com um rosnado, Saphira balançou a árvore, enchendo-os de terra antes que ela jogasse para longe. Depois que Eragon curou a ferida, ajudou Murtagh a ficar em pé. Ela me pegou de surpresa, admitiu Murtagh, tocando seu queixo arranhado. Sinto muito. Ela não quis machucar você, garantiu Eragon. Ele foi ver como estava a elfa desacordada. Você terá de carregá-la mais um pouco, disse ele a Saphira. Não podemos levá-la nos cavalos e cavalgar rápido o bastante. Você vai voar com mais facilidade agora, pois já retirei a flecha. Saphira abaixou a cabeça. Eu a carregarei. Obrigado, agradeceu Eragon, e ele abraçou calorosamente. O que você fez foi incrível, eu nunca esquecerei disso. A emoção transpareceu nos olhos dela. Agora partirei. Ele afastou-se quando ela alçou voo, agitando o ar. Os cabelos da elfa debatiam-se ao vento. Segundos depois, eles partiram. Eragon correu para fogo na neve, pulou para cima da sela e saiu galopando com Murtagh. Enquanto cavalgavam, Eragon tentou lembrar o que sabia sobre os elfos. Eles tinham vida longa, esse fato era constantemente repetido, embora ele não soubesse quanto tempo. Falavam a língua antiga e muitos podiam usar magia. Depois da queda dos cavaleiros, os elfos ficaram em isolamento. Ninguém havia visto um deles no Império desde então. Então por que um deles está aqui agora? E como o Império conseguiu capturá-la? Se ela pode usar magia, provavelmente devia estar drogada, como eu estava. Viajaram através da noite, não parando nem quando suas forças que se esgotavam faziam-nos andar mais devagar. Continuaram no caminho, apesar dos seus olhos estarem ardendo e dos movimentos desajeitados. Atrás, fileiras de homens a cavalo empunhando tochas procuravam a trilha deles em volta de Gilê. Depois de várias horas no escuro, a alvorada iluminou o céu. Segundo um acordo não declarado, Eragon e Murtagh pararam os cavalos. Precisamos acampar, sugeriu Eragon exausto. Preciso dormir, não importa se eles vão nos pegar ou não. Concordo, disse Murtagh, esfregando os olhos. Peça para Saphira pousar, vamos encontrá-la. Seguiram as instruções de Saphira e encontraram-na bebendo em um córrego na base de um pequeno penhasco. A elfa ainda estava caída em cima de seu dorso. Saphira cumprimentou com um gemido suave no momento em que Eragon desmontou. Murtagh ajudou a tirar a elfa da cela de Saphira e a colocá-la no chão. Depois recostaram-se em uma pedra exaustos. Saphira examinou a elfa de modo curioso. Por que será que ela ainda não acordou? Já faz horas que saímos de Gilê. Quem sabe o que fizeram com ela? Disse Eragon com raiva. Murtagh acompanhou os olhares deles. Pelo que sei, ela é a primeira da espécie dos elfos que o rei capturou. Desde que se isolaram, ele os procura sem sucesso até agora. Ou o rei achou o esconderijo deles, ou ela foi capturada por acaso. Acho que foi por acidente, pois se tivesse encontrado o esconderijo dos elfos, o rei já teria declarado guerra e mandado seu exército ir ao encalço deles. Como isso não aconteceu, a questão é, os soldados de Galbatorix foram capazes de extrair dela o local de esconderijo dos elfos antes de nós a salvarmos? Só saberemos quando ela recuperar a consciência. Conte o que aconteceu depois que fui capturado, como fui parar em Gilê. Os Urgaus estão trabalhando para o Império, disse Murgá brevemente, jogando seu cabelo para trás, e pelo que parece o espectro também. Saphira e eu vimos os Urgaus entregando você a ele, embora eu não soubesse o que ele era na ocasião, e para um grupo de soldados. Foram eles que o levaram a Gilê. É verdade, disse Saphira, enrolando-se perto deles. A mente de Eragon lembrou-se de repente dos Urgaus com quem ele falou em Terme e do chefe que eles mencionaram.
Eles falaram do rei. Eu insultei o homem mais poderoso de toda a Lagaésia, percebeu ele com temor. Lembrou o horror dos aldeões dizimados em Yasuaki. Uma sensação doentia de raiva percorreu o estômago dele. Os Urgaus estavam sob as ordens de Galbatorix. Por que ele cometeria tal atrocidade contra seus próprios súditos? Porque ele é diabólico, afirmou Saphira. Com uma expressão zangada no rosto, Eragon exclamou: isso vai significar guerra. Assim que o povo do Império souber disso, irá se rebelar e apoiar os Varden. Murtag apoiou o queixo em sua mão. Mesmo que todos soubessem desse ultraje, poucos conseguiriam chegar aos Varden. Com os Urgaus sob seu comando, o rei tem guerreiros suficientes para fechar as fronteiras do Império e continuar no controle, sem se importar com o tamanho da revolta do povo. Com tal domínio de terror, ele será capaz de dar forma que quiser ao Império, e embora seja odiado, o povo poderia ser galvanizado e se juntaria a ele se tivessem inimigos em comum. Quem seriam eles? Perguntou Eragon confuso. Os elfos e os Varden. Com os boatos certos, eles podem ser retratados como os monstros mais desprezíveis da Lagaésia, inimigos que esperam para tomar suas terras e riquezas. O Império poderia até dizer que os Urgaus foram mal compreendidos durante esse tempo todo e que, na verdade, são amigos e aliados na luta contra os terríveis inimigos. Imagino que o rei prometeu a eles em troca de seus serviços. Isso nunca daria certo, disse Eragon sacudindo a cabeça. Ninguém poderia ser enganado tão facilmente sobre Galbatorix e os Urgaus. Além disso, por que ele faria isso? Ele já está no poder. Mas a autoridade dele é desafiada pelos Varden, com quem o povo simpatiza. Também a Surda, que o desafia desde que se separou do Império. Galbatorix é forte dentro do Império, mas seu braço é fraco fora dele. Quanto as pessoas perceberem seus logros, elas acreditarão no que ele quiser. E isso já aconteceu uma vez. Murtag ficou em silêncio e olhou mal-humorado em direção ao horizonte. As palavras dele perturbaram Eragon. Saphira fez contato mental com ele. Para onde Galbatorix está enviando os Urgaus? O quê? Tanto em Carvajal quanto em Tern, você ouviu dizer que os Urgaus estavam saindo do local, migrando para o sudeste, como se fossem desbravar o deserto Hadaraki. Se o rei realmente controla, por que ele os está enviando naquela direção? Talvez um exército de Urgaus esteja sendo formado para uso particular dele, ou uma cidade desses monstros pode estar sendo erguida. Eragon tremeu ao pensar nisso. Estou cansado demais para me perturbar com isso. Sejam lá quais forem os planos de Galbatorix, eles só nos causarão problemas. Eu só gostaria de saber onde os Varden estão. Era para lá que devíamos estar indo, mas estamos perdidos, sem Dorman. Não importa o que façamos, o Império nos achará. Não desista, disse ela encorajando. Depois acrescentou com indiferença. Contudo, provavelmente você deve estar certo. Obrigado, ele olhou para Murtag. Você arriscou a sua vida para me salvar e eu fico lhe devendo por isso. Eu não conseguiria escapar sozinho. Mas havia mais do que isso. Agora havia um elo entre eles, firmado na fraternidade da batalha e fortalecido pela lealdade que demonstrou Murtag. Estou feliz por ter ajudado. Hesitou Murtag e esfregou o rosto. Minha maior preocupação agora é como vamos viajar com tantos homens nos procurando. Os soldados de Gilê vão nos caçar amanhã. Assim que acharem as pegadas dos cavalos, saberão que não fugimos voando com Saphira. Eragon concordou com tristeza. Como você conseguiu entrar no castelo? Murtag riu baixinho, pagando um belo suborno e rastejando por uma canaleta imunda do esgoto da cozinha. Mas o plano não teria dado certo sem a Saphira. Ele parou e dirigiu suas palavras para ela. Quer dizer, você é a única razão por termos escapado de lá com vida. Eragon, com dignidade, pôs uma das mãos em seu pescoço escamoso. Enquanto ela murmurava satisfeita, olhou cativado para o rosto da elfa. Relutante, ele pôs-se de pé com dificuldade. Devíamos fazer uma cama para ela. Murtag ficou em pé e esticou um cobertor para a mulher. Quando a levantaram para deitá-la, o punho da manga dela rasgou-se em um galho. Eragon começou a arrumar o tecido e espantou-se de repente. O braço dela estava repleto de hematomas e cortes. Alguns já estavam quase curados, enquanto outros estavam abertos e inflamados. Eragon balançou a cabeça com raiva e levantou a manga um pouco mais.
As feridas estendiam-se até o ombro. Com dedos trêmulos, ele desfez o laço na parte de trás da blusa, temendo que poderia encontrar. Quando o couro caiu, Murtagh xingou. Suas costas eram fortes e musculosas, mas estavam cobertas por cascas de feridas que davam à pele um aspecto ressecado como lama rachada. Ela havia sido açoitada impiedosamente e queimada com ferros quentes com a forma de garras. Nos lugares onde a pele ainda estava intacta, havia manchas roxas e pretas devido aos inúmeros golpes. No ombro esquerdo havia uma tatuagem feita com tinta cor de anil. Era o mesmo símbolo que havia no anel de safira de Bronn. Eragon silenciosamente jurou que mataria o responsável pela tortura dada àquela mulher. "Você pode curar isso?" perguntou Murtagh. Eu não sei", respondeu Eragon. Ele engoliu em seco uma náusea repentina. "Há muitas feridas." "Eragon", disse Safira de repente, "ela é da raça dos elfos, não pode morrer. Cansado ou não, com fome ou não, você deve salvá-la. Juntarei minhas forças às suas, mas é você que deve invocar a magia." "É verdade, você está certo", murmurou ele sem conseguir tirar os olhos da bela criatura. Determinado, ele tirou as luvas e disse para Murtagh: "Isso vai levar algum tempo. Pode me arranjar um pouco de comida e também poderia ferver alguns panos. Eu não posso curar todas as feridas." "Não podemos acender uma fogueira se não quisermos ser vistos", retrucou Murtagh. "Você terá de usar panos sem lavá-los e a comida terá de ser fria." Eragon fez uma cara feia, mas se conformou. Conforme ele colocava gentilmente uma de suas mãos na coluna da mulher, Safira acomodou-se perto dele, com seus olhos brilhantes fixos nela. Ele respirou fundo, invocou a sua magia e começou a trabalhar. Ele pronunciou a palavra da língua antiga, o Ezehel. Uma luz como a de fogo queimando brilhou embaixo da palma da mão dele e pele nova sem manchas aparecia sob a dela, juntando-se sem deixar nenhuma cicatriz. Ignorou hematomas e feridas que não representavam risco de vida, pois curar todas elas consumiria a energia de que ele precisava para os ferimentos mais graves. Enquanto Eragon trabalhava, ficou impressionado pelo fato da mulher ainda estar viva. Foi torturada até chegar à beira da morte várias vezes com uma precisão que o espantava. Embora tentasse preservar o recato da bela mulher, não podia deixar de notar que embaixo de todas aquelas feridas desfigurantes o seu corpo era extremamente belo. Ele estava exausto e não se deixou levar por isso, embora suas orelhas ficassem vermelhas de vez em quando e esperasse com ardor que Safira não soubesse o que ele estava pensando. Ele trabalhou até a alvorada, parando apenas durante pequenos intervalos para comer ou beber, tentando se refazer de seu jejum, da fuga e agora da cura da elfa. Safira permaneceu ao lado dele, emprestando sua força quando podia. O sol já estava alto no céu quando finalmente se pôs de pé, gemendo quando seus músculos doloridos esticaram-se. As mãos dele estavam com um tom cinzento e seus olhos estavam ressecados e pareciam cheios de areia. Foi cambaleando até os alforjes e tomou um grande gole do odre de vinho. "Acabou?" perguntou Murtagh. Eragon concordou com a cabeça tremendo. Não se arriscou a falar. O acampamento girou em sua frente e ele quase desmaiou. "Você trabalhou muito bem", disse Safira confortando. "Ela vai viver?" Eu não sei", disse ele com uma voz desolada. "Os elfos são fortes, mas mesmo eles não podem suportar um abuso como esse sem pagar um preço. Se eu soubesse mais sobre a cura, eu poderia tentar reanimá-la, mas..." Ele gesticulou fracamente. A mão dele tremia tanto que chegou a derramar um pouco do vinho. Outro grande gole ajudou a se manter em pé. "É melhor começarmos a cavalgar de novo." "Não, você precisa dormir", protestou Murtagh. "Eu posso dormir na cela, mas não podemos nos dar ao luxo de ficar aqui, não com tantos soldados se aproximando de nós." Murtagh, relutante, acabou concordando. "Neste caso, guiarei fogo na neve enquanto você descansa." Eles selaram os cavalos, prenderam a elfa em Safira e deixaram o acampamento. Eragon comia enquanto cavalgava, tentando recuperar a energia perdida antes de se inclinar para a frente, recostar em fogo na neve e fechar os olhos. Água da areia. Quando pararam para descansar à noite, Eragon não estava se sentindo melhor e seu humor havia piorado. A maior parte do dia foi gasta percorrendo longos desvios para evitar serem achados pelos soldados que usavam cães de caça. Desmontou de fogo na neve e perguntou a Safira como ela está.
Acho que não está pior do que antes. Ela se mexeu levemente algumas vezes, mas foi só isso. Safira agachou-se perto do chão para que ele pudesse tirar a elfa da cela. Durante um instante, seu corpo macio pressionou o de Eragon. Ele apressadamente colocou-a no chão. Eragon e Murtagh prepararam um jantar simples. Era difícil para eles resistirem à vontade de dormir. Quando acabaram de comer, Murtagh disse: "Não podemos manter esse passo. Não estamos ganhando vantagem sobre os soldados. Em mais um dia ou dois eles podem nos alcançar." "O que mais podemos fazer?" perguntou Eragon de modo abrupto. "Se fôssemos só nós dois, e se você estivesse disposto a deixar Tortaq para trás, Safira poderia sair voando conosco para longe daqui. Mas com a mulher junto, impossível." Murtagh olhou para ele atentamente. "Se você quiser seguir sozinho, não vou impedi-lo. Não posso esperar que você e Safira fiquem aqui correndo o risco de serem presos." "Não me insulte", resmungou Eragon. "Eu só estou livre por sua causa. Eu não vou abandoná-lo à mercê do Império. Eu seria muito mal agradecido." Murtagh inclinou a cabeça. "As suas palavras me alegram." Ele fez uma pausa. "Mas não resolvem o nosso problema." "E o que pode resolver?" indagou Eragon. Ele apontou para a mulher. "Eu queria que ela pudesse nos dizer onde os elfos estão. Talvez pudéssemos pedir abrigo a eles. Considerando como os elfos protegem a si mesmos, duvido que ela revelaria a localização. Mesmo se revelasse, o povo dela poderia não nos receber. Por que eles se disporiam a nos abrigar? Os últimos cavaleiros que tiveram contato com eles foram Galbatorix e os renegados. Duvido que guardem boas memórias disso." "Eu não tenho nem a honra duvidosa de ser um cavaleiro igual a você. Não, eles não gostariam de me receber mesmo." "Eles nos aceitariam", disse Safira confiante, enquanto mudava a posição das asas para ficar mais confortável. Eragon deu de ombros. "Mesmo que nos protegessem, não podemos achá-los e será impossível perguntar a ela até que recupere a consciência. Devemos fugir, mas em qual direção? Norte, sul, leste ou oeste?" "Devemos fugir, mas em qual direção? Norte, sul, leste ou oeste?" Murtagh entrelaçou os dedos e pressionou os polegares contra suas têmporas. "Acho que a única coisa que podemos fazer é sair do Império. Os poucos lugares seguros dentro dele estão muito longe daqui. Seria difícil chegar a eles sem que fôssemos capturados ou seguidos. Não há nada para nós ao norte, exceto a floresta do Veldenvarden, onde nós podemos nos esconder, mas não gostaria de voltar a passar por Gilê. A oeste resta apenas o Império e o oceano. Ao sul fica Surda, onde você poderia encontrar alguém que lhe diria o caminho até os Varden. Quanto a seguir rumo ao leste, ele deu de ombros. Ao leste, o deserto Hadara que está entre nós, e sejam quais forem as terras que existam naquela direção. Os Varden estão em algum lugar depois dele, mas sem as instruções corretas poderíamos levar anos até encontrá-los. Mas nós estaríamos seguros, acrescentou Safira, desde que não encontrássemos nenhum Murgal. Eragon contraiu a testa. Uma dor de cabeça ameaçava afogar seus pensamentos com pontadas quentes. É perigoso demais ir para a Surda. Teríamos de atravessar a maior parte do Império, evitando todas as cidades e vilarejos. Há pessoas demais entre nós e Surda para passarmos despercebidos. Murtagh levantou uma sobrancelha. Então, você quer atravessar o deserto? Eu não vejo outras opções. Além disso, assim podemos deixar o Império antes que os Razak cheguem aqui. Com seus cavalos alados, eles chegarão a Gilê em poucos dias, então não temos muito tempo. Mesmo que cheguemos ao deserto antes que eles apareçam por aqui, disse Murtagh, ainda assim poderiam nos alcançar. De qualquer maneira, será difícil deixá-los para trás. Eragon esfregou o lado do corpo de Safira, sentindo a aspereza das escamas sobre seus dedos. Isso pressupondo que eles seguirão a nossa pista. Mas, para nos pegar, terão de deixar os soldados para trás, o que será bom para nós. Se houver uma luta, acho que nós três podemos derrotá-los, desde que não sejamos pegos em uma emboscada, como Bronn e eu fomos. Se chegarmos em segurança ao outro lado do deserto Hadara, que disse Murtagh devagar, aonde iremos? Aquelas terras estão bem longe do Império. Haverá pouca cidade, se houver alguma, e há o deserto em si. O que você sabe sobre ele? Só que é quente, seco e cheio de areia, confessou Eragon. Isso resume tudo, retrucou Murtagh. Ele é repleto de plantas venenosas e que não podem ser comidas, cobras, escorpiões e um sol escaldante. Você viu a grande planície no nosso caminho para Gilê?
Era uma pergunta retórica, mas Eragon respondeu a si mesmo. Vi e já havia visto outra vez. Então você agora conhece bem o tamanho dela. Ela preenche o âmago do Império. Agora imagine algo 2 ou 3 vezes maior e terá a noção da vastidão do deserto Hadaraki. É isso que está propondo atravessar. Eragon tentou visualizar uma área tão gigantesca, mas não foi capaz de lidar com as distâncias envolvidas. Ele pegou o mapa da Lagaésia de sua bolsa. O pergaminho tinha um cheiro mofado quando ele o desenrolou no chão. Eragon examinou a planície e balançou a cabeça satisfeito. Não é para menos que o Império termine no deserto. Tudo do outro lado fica longe demais para Galbatorix controlar. Murtagh passou a mão pelo lado direito do pergaminho. Toda a terra além do deserto, que está em branco neste mapa, era dominada por um só senhor quando os cavaleiros viviam. Se o rei tiver novos cavaleiros sob seu comando, acho que ele pode expandir o Império a um tamanho nunca imaginado. Mas esse não era o ponto que eu queria destacar. O deserto Hadaraki é tão grande e guarda tantos perigos que a chance de o atravessarmos ilesos são mínimas. É uma decisão desesperada de se tomar. Nós estamos desesperados, disse Eragon de modo firme. Ele estudou o mapa cuidadosamente. Se fôssemos pelo meio do deserto, levaríamos mais de 1 mês para atravessá-lo, talvez até 2. Mas se traçarmos uma rota na direção sudeste pelas montanhas Beor, podemos atravessá-lo muito mais depressa. Depois podemos acompanhar as montanhas em direção ao leste pelo deserto, ou podemos tomar o rumo oeste para Surda. Se este mapa estiver certo, a distância entre o ponto onde estamos e Beor é quase idêntica à que cobrimos no caminho para Gilê. Mas levamos quase 1 mês para fazer isso. Eragon sacudiu a cabeça, impaciente. Nossa viagem para Gilê foi lenta por causa dos meus ferimentos. Se apertarmos o passo, levaremos uma fração daquele tempo para chegar às montanhas Beor. Basta, já deixou seu ponto de vista bem claro, reconheceu Murtagh. Contudo, antes de concordar com isso, há algo que deve ser resolvido. Como sei que você deve ter notado, peguei suprimentos para nós e para os cavalos enquanto estávamos em Gilê. Mas como vamos obter água suficiente para todos? As tribos nômades que vivem no deserto disfarçam seus poços e oásis para que ninguém roube a água. E carregar água bastante para mais do que um dia é impraticável. Pense na quantidade que a Saphira bebe. Ela e os cavalos bebem mais água de uma vez do que nós 2 bebemos em uma semana. A não ser que você saiba fazer chover sempre que precisarmos. Eu não vejo como podemos seguir o caminho que você propôs. Eragon se apoiou em seus calcanhares. Fazer chover estava muito além de suas forças. Ele achava que nem o cavaleiro mais forte poderia fazer isso. Mover uma massa de ar tão grande seria como tentar erguer uma montanha. Precisava de uma solução que não drenasse todas as suas forças. Será que é possível transformar a areia em água? Isso resolveria o nosso problema, mas só se não consumisse energia demais. Eu tenho uma ideia, disse ele. Deixe-me fazer uma experiência, depois eu vou lhe dar uma resposta. Eragon saiu do acampamento com passos largos, com Saphira o seguindo de perto. O que você vai tentar fazer? Perguntou. Não sei, resmungou ele. Saphira, você conseguiria levar água suficiente para nós todos? Ela balançou sua cabeça enorme. Não, eu nem sei se seria capaz de levantar tanto peso, sem falar em conseguir voar levando tudo isso. É uma pena. Ele se ajoelhou e pegou uma pedra que tinha uma cavidade grande o bastante para abrigar um gole de água. Apertou um pouco de terra na depressão e a estudou pensativo. Agora vinha a parte difícil. De alguma maneira, tinha de converter aquela terra em água. Mas que palavras eu devo usar? Refletiu sobre o problema durante alguns momentos e escolheu 2 que ele esperava que fossem dar certo. O frio da magia correu pelo seu corpo enquanto tentava romper a barreira familiar em sua mente e ordenou: Deloi Moá. Imediatamente a terra começou a absorver a força dele a uma velocidade assombrosa. Eragon lembrou de repente do aviso de Bronn de que certas tarefas consumiriam todas as suas forças e acabariam com sua vida. O pânico encheu seu peito. Tentou liberar a magia, mas não conseguiu. Ela ficou ligada a ele até que a tarefa fosse cumprida ou ele morresse. Tudo o que podia fazer era permanecer imóvel, ficando mais fraco a cada momento. Quando ficou convencido de que realmente ia morrer ajoelhado ali, a terra brilhou e transformou-se, virando uma pequena poça d'água que mal encheria um dedal.
Aliviado, Eragon se pôs sentado ofegante. Seu coração batia dolorosamente e a fome corroía suas entranhas. "O que aconteceu?" perguntou Saphira. Eragon balançou a cabeça, ainda chocado pelo gasto das reservas de energia do seu corpo. Ficou feliz por não ter tentado transformar algo maior. "Isso não vai dar certo", disse. "Eu não tenho força para sequer beber um copo d'água." "Você deveria ter tido mais cuidado", censurou. "A magia pode trazer resultados inesperados quando as palavras da língua antiga são combinadas de novas maneiras." Ele olhou fixamente para ela. "Eu sei disso, mas essa era a única forma de testar a minha ideia. Eu não podia esperar até estarmos no deserto." Ele lembrou que ela só estava tentando ajudar. "Como você transformou o túmulo de Brown em diamante sem se matar? Eu mal posso com uma pitada de terra, sem falar em todo aquele arenito." "E não sei como fiz aquilo", disse ela calmamente. "Apenas aconteceu. Você pode fazer de novo, mas desta vez para fazer água." "Eragon", disse ela, olhando diretamente nos olhos dele, "não tenho mais controle sobre as minhas habilidades do que uma aranha tem sobre as dela." Coisas como aquela acontecem quer eu queira ou não. Brown lhe disse que eventos incomuns acontecem perto dos dragões. Ele disse a verdade. Brown não tinha explicação para isso, como eu também não tenho. Às vezes posso provocar algumas mudanças apenas usando alguns sentimentos, quase sem pensar. No resto do tempo, como neste momento, tenho tantos poderes quanto fogo na neve. "Você nunca deixa de ser poderosa", disse ele docemente, colocando uma das mãos no pescoço dela. Ficaram em silêncio durante um longo período. Eragon lembrou-se do túmulo que havia feito para Brown e como ele estava deitado dentro dele. Eragon ainda podia ver o arenito fluindo acima do rosto do ancião. "Pelo menos demos a ele um enterro decente", sussurrou ele. Preguiçosamente, Eragon girou o dedo na terra, produzindo pequenas cristas. 2 delas formaram um vale em miniatura. Então ele acrescentou montanhas em volta. Com a ponta da unha, abriu um rio no meio do vale e o fez mais fundo porque estava raso demais. Acrescentou mais alguns detalhes até que se achou olhando para uma reprodução plausível do Vale Palancar. A saudade de casa cresceu dentro dele e ele apagou o vale com um golpe da mão. "Não quero falar sobre isso", resmungou zangado, evitando as perguntas de Saphira. Cruzou os braços e ficou olhando fixamente para o chão. Quase contra sua vontade, seus olhos se voltaram para o lugar onde havia raspado a terra. Pôs-se de pé surpreso. Embora o solo estivesse seco, o sulco que fizera estava ladeado por umidade. Curioso, raspou mais terra e achou uma camada úmida poucos centímetros abaixo da superfície. "Olhe para isso", disse animado. Saphira baixou o nariz até a descoberta dele. "Como isso pode nos ajudar? A água no deserto deve estar retida tão fundo no solo que teríamos de cavar semanas para achá-la." "Exato", disse Eragon satisfeito, "mas desde que ela esteja lá, posso pegá-la. Veja." Ele aprofundou o buraco e acessou a magia mentalmente. Em vez de transformar a terra em água, ele simplesmente trouxe à superfície a umidade que já estava na terra. Com um gorjear sutil, a água encheu o buraco. Ele sorriu e bebeu dela. O líquido era fresco e puro, perfeito para beber. "Viu, podemos obter tudo o que quisermos." Saphira cheirou a água. "Aqui tudo bem, mas e no deserto? Pode não haver água bastante no subsolo para que você possa trazê-la à superfície." "Vai dar certo", garantiu Eragon a ela. "Tudo que estou fazendo é trazer a água à superfície, que é uma tarefa bem fácil. Desde que eu faça isso lentamente, minhas forças resistirão. Mesmo que eu tenha de fazer subir a água que esteja 50 passos embaixo da terra, não será problema, especialmente se você me ajudar." Saphira olhou para ele de modo incrédulo. "Tem certeza? Pense bem na sua resposta, pois nossas vidas estarão em perigo se você estiver errado." Eragon hesitou, mas depois disse confiante: "Eu tenho certeza." "Então vá contar a Murtagh, ficarei de vigia enquanto vocês dormem." "Mas você ficou acordada a noite toda como nós", opôs-se ele. "Você deve descansar." "Eu ficarei bem, sou mais forte do que você pensa", disse ela gentilmente. Ouviu-se o barulho das escamas arrastando umas nas outras enquanto ela se enrolava, mantendo um olho atento na direção do norte, onde estavam seus perseguidores. Eragon a abraçou e ela produziu um zumbido baixo. Os lados do seu corpo vibraram. "Vá!" Ele se demorou e, relutante, voltou até Murtagh, que perguntou: "E então, o deserto está franqueado para nós?" "Está", confirmou Eragon.
Ele jogou-se debaixo de sua manta e explicou o que havia descoberto. Quando terminou, Eragon virou-se para a mulher. O rosto dela foi a última coisa que viu antes de dormir.